Ai, a vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa nova era que tá fazendo com que os religiosos tenham azia e tremeliquem em seus calcanhares por tirar, semana após semana, um pouquinho mais dos poderes que lhes são dados pela ignorância tão bem explorada por cada um dos líderes religiosos que existem por aí. Como é que você tá? Espero que você esteja bem. Eu estou bem, a Prace está bem. Bom, eu estou muito feliz hoje, e ao contrário do que eu tenho feito, hoje eu não vou pegar exatamente um dos pontos da jornada para explicar para você. Eu tenho teorizado aqui e explanado tudo que eu venho descobrindo junto aos meus pares e amigos, mas hoje quero trazer uma coisa um pouquinho mais palpável para você. O resultado de um dos testes que a gente tem feito lá no nosso templo. Como sempre, esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira que vai ser bem superficial, engraçadinha, cheia de piadinha, que é feita especialmente para aqueles nossos irmãozinhos queridos que aqui no canal nós chamamos de magos anjos. Ou seja, aquelas pessoas que se educam por vídeo de TikTok, que acham que o vídeo de YouTube é uma tese de mestrado e que têm certeza que dominam todo sobre um assunto quando ouvem um podcast, enquanto fazem a faxina ou dirigem para os seus trabalhos. Magos anjos, a primeira parte é para você. A segunda parte, mais demorada, explicada, com referência bibliográfica quando necessário e que tenta despertar curiosidade para um assunto de verdade, é para você que é adepto, estudante e que sabe que um vídeo de YouTube pode servir como um ponto de partida para um assunto, mas que não é o martelo final sobre o que você precisa saber sobre aquele assunto. Então hoje vamos falar sobre o nosso último trabalho de desenvolvimento feito lá de portas abertas para todo mundo participar lá no nosso templo, e este trabalho foi especial porque a gente deu a oportunidade dos aprendizes testarem uma das tradições mais enraizadas nas religiões animistas e que afirmam que fazem contato com espíritos. Então, seja muito bem-vindo, meu nome é Nilo Denani, sou mago hermetista pós-graduado em neuropsicologia, um dos líderes do nosso templo, e quero convidar você aí, ó, você mesmo, a conversar um pouco mais sobre as artes mágicas. Beleza, meu querido Mago Anjo, eu vou tentar ser rapidinho e rasteiro do jeitinho que você gosta, fechou? Então vamos evocar aqui a sabedoria de Salomão com a bondade de Saint-Germain e a velocidade de Barry Allen pra gente fazer o nosso trabalho. Nesse domingo, dia 21 de maio de 2023 da Era Comum, nós realizamos um experimento muito interessante lá no nosso templo. Como nós somos magistas e estamos propondo o descobrimento da verdade a despeito de crenças religiosas sobre as coisas, tirando o domínio do pensamento preguiçoso da religião de dentro do nosso seio mágico, resolvemos testar em conjunto um dos conceitos mais populares sobre trabalho de invocação, comumente chamado por vocês aí, queridinhos magos anjos, de incorporação. E montamos um churrasco antes do trabalho. Pois é, a gente se reuniu e fazemos ao domingo aquele desenvolvimento religioso, onde a gente vai explicando o funcionamento desse pretenso contato espiritual, como também a gente vai praticando, testando e, enquanto isso, formando uma comunidade voltada para o conhecimento. Como uma das coisas mais ditas em meio a crenças religiosas sobre esse efeito, antes do desenvolvimento mediúnico, se faz sempre necessário uma espécie de jejum, onde a gente deve se privar de algumas coisas como álcool, sexo e a carne. Então, beleza. Nós estamos já há algum tempo com essa turma de desenvolvimento, e como as pessoas estão já acostumando com o processo, como aliás é predito pela dissociação arquetípica, a gente resolveu colocar também essa questão à prova. Então, nos juntamos, fizemos uma vaquinha e assamos uma carne. Todo mundo comeu, a gente se refastelou de carne, e assim que estava todo mundo com sua barriguinha cheia, bora pro desenvolvimento. Como de praxe, fiz uma rápida palestrinha explicando o que é a dissociação arquetípica, expliquei também cada um dos gatilhos que a gente vai utilizar, dado que muita gente estava indo lá pela primeira vez, e colocamos os mais antigos para o contato. Primeiro a gente fez sem os gatilhos todos que comumente a gente usa, né, tipo vela, música, incenso, defumação, só deixamos o trabalho mental mesmo acontecer. Levamos a dissociação através de uma rápida indução meditativa e blau, todo mundo incorporou, bem por assim dizer, tá? Depois a gente deixou todo mundo voltar ao normal, aplicamos os gatilhos do rito, acendemos vela, acendemos defumação, eu toquei lá meu djembe para também usar esse gatilho importante da música e blau, todo mundo incorporou de novo. Desenvolvimento rolou,
todo mundo manifestou o arquétipo que escolheu, pois como a gente não é religião, a gente não afirma que existem espíritos, portanto, a gente não te obriga a escolher um arquétipo predeterminado, como caboclo, preto velho, demônio, essas coisas todas. Você escolhe seu arquétipo aí. De posse dessas duas informações, sentamos todos na sala, tomamos um café e conversamos sobre as impressões de todos que estavam lá, principalmente dos mais antigos, para comparar a incorporação desta vez com a incorporação de outros dias sem a carne. E adivinha? Nada aconteceu. Todo mundo fez o que tinha que ser feito, todo mundo terminou o trabalho super bem, continuamos a resenha depois e foi todo mundo para sua casa numa boa. E aí você se pergunta: ai, Nino, mas o nosso templo tem todas as defesas levantadas. É claro que nada aconteceria. Pois eu vou te dizer, a gente não fez defumação, a gente não fez trunqueira, a gente não fez assentamento, a gente não fez firmeza, a gente fez porra nenhuma. Enchemos o bucho de carne e isso não diferenciou em nada o trabalho. Ai, Nino, mas isso acontece porque você estava lá na frente do trabalho. Eu não fiz absolutamente nada. Na verdade, o que aconteceu nessa hora é a coisa que mais tem incomodado todo mundo por aí. Quer dizer, todo mundo que quer te deixar na rédea curta aí, né? Todos os envolvidos, por terem conhecimento do que estava acontecendo, estavam livres para fazer a coisa de verdade. Estavam exercendo a verdadeira magia, sendo magos na acepção da palavra. Que coisa, né? Pois é, mas eu acho que isso já é suficiente para você, querido Mago Anjo. Agora vai lá, fecha esse vídeo aqui e vai correndo contar pro seu pai de santo, seu dirigente, seu pastor, seu padre, sei lá, que eu tirei mais uma coisa que ele usa para te manter em rédea curta, e fique com Deus, com os anjos e todo o poder do Espírito Santo. Amém. Excelente! Agora que os magos hoje foram chorar suas pitangas por aí, vamos nós aqui. Tem um monte de gente achando muito confuso tudo que eu venho dizendo aqui, fazendo igualzinho o Olavo de Carvalho fazia, você lembra? Quando ele dizia que a teoria da relatividade do Einstein não podia ser verdade porque ele não conseguia entender? Então, não é exatamente a mesma coisa? Pois é, mas você que ficou até aqui no vídeo sabe que não entender um conceito não é uma desculpa para dizer que ele não é verdade. O mais indicado é você correr atrás, se isso te interessar obviamente, para ter uma visão mais clara da verdade e até refutar ou repensar completamente, ou coisa assim, aquilo que você está tentando entender, beleza? Assim como o Olavo de Carvalho, geralmente as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo exatamente porque, assim como o Olavo, estão presos às amarras da religião, que, como sempre tenho dito, nascem, crescem e se reproduzem na ignorância. É claro, com isso eu não estou aqui afirmando que eu sou o suprassumo do conhecimento. E se você não é um mago anjo, entendeu? Mas se você é e ficou até aqui, com certeza pensou isso. E pensou porque você não consegue compreender o mínimo da realidade para ver que saber sobre um assunto não torna ninguém um sabe-tudo. Torna alguém que estuda sobre aquele assunto. No meu caso, eu estudo sobre mente e sobre magia. Então é sobre isso que eu falo. E eu não estudo essas coisas aleatoriamente, como geralmente fazem por aí. Como eu disse, eu sou pós-graduado em neuropsicologia e sou grão-mestre de ordem mística. Eu falo o que eu falo porque eu estudo sobre isso. E sobre o que eu não estudo, eu não falo porque eu não sou um mago anjo, portanto, eu não acho que eu domino todos os assuntos que caem na minha For You ou aqui na tela inicial do YouTube. Beleza. Então qual é o estudo de caso de verdade aqui? Como todos sabem, está claro no Exposed do Mago Ateu que eu fiz aqui, há décadas eu venho estudando o comportamento de religiosos que fazem uso da incorporação em seu culto, seja qual culto for. Como vocês sabem, fui um bandista por quase 20 anos, então eu não estou falando isso como um curioso que está vendo de fora. Eu realmente estive lá. Só que ao contrário de praticamente todo religioso, eu sempre me mantive científico, como diria Rick Sanches. E por isso, eu fazia pergunta. Ao longo do tempo, eu fui adentrando cada vez mais nessa situação em particular e mesmo quando na Umbanda, eu já realizava os meus testes. Mas teste de uma pessoa só não é bem um teste, né? É mais um argumento anedótico e uma coisa que pode ser coincidência. Então, existe também muitas variáveis e um N amostral muito baixo. Então, em 2018 para cá, eu comecei a testar a tese de que tudo isso era coisa da nossa cabeça. E, embora fosse coisa da nossa cabeça, ou talvez por isso, acabava funcionando muito bem. No último ano, então, o último ano inteiro praticamente, aliás, eu realizei testes até então finais, né, sobre o ato de incorporação no evento Hermetismo on the Road, que foi para algumas capitais do Brasil e sempre repetiu o mesmo resultado. Não importava a fé da pessoa, a crença ou descrença dela, a incorporação sempre acontecia. E acontecia em ambientes completamente aleatórios, como auditórios, casas, salas alugadas, sem nada demais.
todo mundo incorporava e todo mundo terminava o evento muito bem. Aqui que a dissociação arquetípica começou a tomar forma e foi o estudo exatamente da dissociação e o estudo por conta de uma amiga que tem transtorno dissociativo de identidade que a tese começou a explodir na minha cabeça. A gente não incorpora nada de fato. A gente dissocia e assume um arquétipo como, aliás, a magia do caos já dá uma leve sugestão a respeito. E mesmo Crowley, com a história de que os Daimons são manifestações do próprio mago, acaba por tangenciar o assunto. Então, abrimos a turma de desenvolvimento mediúnico não religioso lá no nosso templo e com isso a gente teve a possibilidade de fazer os testes e trabalhos de forma contínua e constante. E mais do que isso, a gente começou a poder explicar todo o conceito de forma mais profunda e contínua, possibilitando que todos os que participam do trabalho consigam reproduzir o resultado e muito mais do que isso. A gente consegue prever o efeito, quase como uma boa teoria científica faz. Claro, eu não estou dizendo aqui que isso é uma teoria científica, e estou reforçando isso caso ainda exista mago-anjo aqui com dificuldade de interpretação. Um dos testes que a gente faz, e que era preditivo, aconteceu neste domingo. O que dá de ruim quando a gente incorpora após o consumo de carne? Então, eu não vou contar bem o resultado aqui para você, mas na verdade eu quero comentar sobre o teste de alguma forma. A primeira coisa que a gente testou e que tem dado um resultado fenomenal é como é bom não depender de crença para fazer as coisas, não é? Pois é, eu me sinto muito livre por estar lá no nosso templo e poder proporcionar um encontro de um monte de gente de lugares diferentes que partilham crenças diferentes e estão lá com a gente no espaço, independentemente da sua fé, da sua crença ou da sua linha de raciocínio. Como magia é conhecimento e o conhecimento liberta, as pessoas que estão lá com a gente não são questionadas sobre isso. Lá tem evangélico, espírita, Rosa Cruz, satanista, ateu, tá todo mundo junto, focado no trabalho de autoconhecimento, evolução e auxílio. Todo mundo diferente, sem que ninguém fique ofendido com isso. O trabalho no nosso tempo tem se mostrado uma ótima forma de desacreditar de tudo sem negar coisa alguma. E isso porque as pessoas que estão frequentando o espaço lá buscam e encontram conhecimento. E fé está onde o conhecimento não existe. Portanto, todos que estão lá não têm necessariamente fé, mas suas crenças, e a diferença é que crença admite dúvida e fé não, podem ser validadas ou reavaliadas através do conhecimento. Pois é. A segunda coisa é que, como estamos atrás de conhecimento e não de fortalecer uma opinião baseada em nada, testes como o feito no domingo são corriqueiros para a gente e podem tomar proporções muito grandes. Um desses testes, por exemplo, é o uso de gatilhos mentais como o da música. A gente estuda sobre isso e como isso pode influenciar na dissociação de uma pessoa ao longo do rito, o que faz com que cada pessoa naquele lugar possa usar esse gatilho fora de lá, em sua casa, em seu trabalho e em outras situações, aliás. Você sabe quais são os gatilhos que a sua religião te impõe? Para aí o vídeo em sua casa e escreve aqui no campo dos comentários tanto a sua religião quanto os gatilhos dela, beleza? Uma coisa eu posso te garantir. Todo mundo foi para sua casa feliz e satisfeito com o churrasco pré-evento mediúnico. Aqueles que acreditam em espíritos e aqueles que não acreditam em espíritos. Aqueles que criaram um arquétipo baseado em cultura pop e os que usaram arquétipos de divindades ou de guias. Todo mundo terminou o trabalho feliz, satisfeito e sabendo um pouco mais sobre o ato mágico em si. Beleza, eu não vou me aguentar, eu vou ter que falar. Consumir carne e carne em abundância antes do trabalho mediúnico não faz nenhuma diferença. A gente conseguiu perceber que a gente fica mais preguiçoso no começo. E a gente sabia disso, sabia que ia acontecer porque a gente estava digerindo carne, o que realmente é pesado para o nosso estômago. Como previsto, o contato sem os gatilhos do rito aconteceram, mas foram bem menos intensos e a gente sabe que isso se deu dessa forma porque os gatilhos do rito não estavam presentes naquele momento. Quando a gente retomou o contato ou a dissociação e a gente usou os gatilhos do rito, o contato se intensificou como previsto, inclusive. Sem nenhuma surpresa, sem nenhum espetáculo oferecido por nenhum médium. Sem nenhum tipo de obsessão e sem nenhuma energia ruim se manifestando lá no espaço. Nada. E é isso. O conhecimento liberta. Agora você aí que não come carne porque seu dirigente mandou e te deu uma desculpa qualquer, saiba disso. Você foi enganado por uma tradição, um pensamento que se reproduz, como todo pensamento religioso. E o pensamento religioso acontece aonde há ignorância. E se você porventura já fez esse teste e sentiu diferença, eu vou te contar uma coisa. Isso também é previsível e acontece porque você é alienado. Magia é conhecimento,
conhecimento muda a vida. Nesse caso, te libertando. Se você se interessou pelo que eu disse aqui, pelos testes que a gente faz, quer se libertar das amarras de pessoas que se dizem superiores a você porque sabem mais ou coisa assim, primeiro saiba que o conhecimento não escraviza, tá? Claro, conhecimento de verdade, não pseudo-conhecimento que é oferecido geralmente pela fé ou pela crença. No nosso templo, eu sou só mais um. Não há o que esconder de você. E também não há por que não validar a sua situação sobre a sua religiosidade, porque isso sempre acontece lá. A segunda coisa é que o nosso templo está sempre de portas abertas. O link está aqui no campo de descrição do vídeo. Se você não sente que pertence a lugar nenhum, talvez o nosso templo seja o seu lugar. Espero que você tenha uma ótima vida, seja alguém melhor do que foi até agora. Tchau.